Oi, som. Muito boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores. Prazer estar aqui. Olha só, gente, hoje, como o Alexandre comentou há pouco, um tema muito pertinente, principalmente mediante a todo esse cenário que estamos passando, tá? É um treinamento, na verdade é uma palestra que se faz um treinamento no futuro, aonde criei com toda a minha bagagem mediante esses últimos com a minha experiência, eu tenho certeza que vai somar com você, tá bom? Então, antes de mais nada, quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão aí acompanhando ao vivo online, vocês que também aqui estão no presencial, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui, poder somar e de alguma forma contribuir com a sua vida, contribuir com os seus dias, e espero do fundo do meu coração que aquilo que eu vier a trazer para vocês aqui possa te ajudar, tá bom? Porque tem me ajudado demais, gente, demais. Mas olha só, antes de mais nada, com o tema de hoje, né, como encontrar o ouro, aonde muitos somente enxergam o lixo. Se você aí em casa e vocês que estão presentes aqui, se vocês pudessem, se vocês trouxessem uma palavra, qual seria um resumo do que vocês esperam encontrar aqui? Olha só, eu vou dizer para vocês, gente, que eu passei anos e anos com características de pessoas que só enxergavam. Graças a Deus já me livrei disso. O lixo ao longo dos meus dias. Eu quero trazer tudinho para vocês aqui, tá bom? Tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. Mas, antes de mais nada, por que, Fabrício? Algumas pessoas encontram ouro e outras encontram o lixo. Ou seja, as outras pessoas acabam não encontrando o ouro. Era uma das perguntas que eu sempre me questionava, gente. Inclusive, já começando aqui com uma sacada, você que gosta de anotar, anota aí. Porque se questionar, pessoal, é algo que a grande maioria, se não todas as pessoas que têm tido bons resultados, vêm de verdade mudando os resultados na sua vida, as pessoas fazem. Esse auto-questionar a todo instante. Ou seja, de que forma ela pode ser melhor? O que ela pode aprender com aquilo? O que ela pode fazer para passar para um próximo nível? Então, se questione. E eu automaticamente comecei a me questionar. Poxa vida, mas o porquê que algumas pessoas encontram ouro e a grande maioria das pessoas encontram lixo? E eu comecei a me perguntar, por que algumas pessoas têm facilidade, mais facilidade do que as outras? Porque até então, e vocês vão entender um pouquinho mais ao longo dessa apresentação, que eu tinha características de uma pessoa que não conseguia sair do lugar, eu tinha dificuldade de me desafiar, muitas e muitas vezes eu ficava na minha famosa zona de conforto. Você conhece a tua zona de conforto também? Então, é aquela zona de conforto onde você tem segurança. E olha, gente, como é desafiador você sair desse lugar. E eu comecei a me questionar exatamente isso. Por que algumas pessoas conseguem aqueles resultados que eu gostaria e outras pessoas não? Por que muitas vezes algumas pessoas conquistam aquilo que buscam e muitas outras pessoas não conseguem? Eram todas essas perguntas que eu trazia para mim e eu queria entender, mas qual é o segredo? Aonde que está a fórmula do sucesso? E bom se na época eu encontrasse aquela, por exemplo, famosa varinha do Harry Potter, né? Que eu pudesse pegar aquela varinha e pluf! Mas eu comecei a entender que tudo na vida é um processo, gente. Tudo na vida é um processo. E ao se questionar, e sempre me questionando e me perguntando, eu tentava trazer essa resposta para mim. E ao longo dos anos, eu consegui, uma das coisas que eu gosto muito compartilhando com vocês é de estatística. Eu consegui algumas pesquisas, inclusive nessa apresentação eu atualizei essas pesquisas para trazer para vocês, e é muito curioso, porque vejam só, na saúde profissional, que é um dos quesitos hoje, que a grande maioria das pessoas tem sofrido, pessoal, 90% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Imagine você, por exemplo, que está aqui ou você que está aí na sua casa. Eu não sei onde você trabalha, o que você faz, se você gosta de fazer o que você faz ou não. Mas, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. É doloroso demais você fazer o que você faz sem se conectar, sabe aquela situação que não te faz sentido? Você vive simplesmente, talvez naquela roda do hamster.
e levanta para trabalhar, quando você se vê já chegou em casa, toma banho, dorme, no outro dia levanta para trabalhar de novo e vive nessa roda, nesse ciclo. E sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas que vivem nesse formato simplesmente vive para pagar contas. Acredite ou não, pessoal, 90% dessas pessoas vivem assim. E olha só, dessas 90%, 50% das pessoas não mudam por medo de concorrência. Olha só a zona de conforto que eu acabei de dizer para vocês e como essa pesquisa fazia sentido para mim até 2018, que vocês vão entender como funcionou e como eu virei a minha chave, como eu virei o meu jogo, tá? Então, pessoal, 50% dessas 90% das pessoas simplesmente não mudam por medo da concorrência. O quanto o medo vem te bloqueando, o quanto você tem deixado de tentar algo novo pelo medo. Se você que está aí me acompanhando, coloca no chat o quanto de verdade isso vem te atrapalhando. Se não fosse o medo, como seriam os seus resultados talvez hoje? Talvez na sua empresa, no seu trabalho, aí talvez dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu financeiro. É ou não é, gente? Olha só, saúde financeira, falando em financeiro, 69% dos brasileiros sofrem de ansiedade por não conseguirem pagar as dívidas, pessoal. E olha, prestem atenção ali, ó, que é uma pesquisa recente de 2021. Vou repetir, 69% dos brasileiros estão sofrendo com ansiedade por não conseguirem pagar as suas dívidas. Outra informação importante que eu quis trazer para vocês. Dessas 69, 60% se complicou devido à pandemia. Olha aí a pandemia, o efeito pandemia. Né? Graças ao bom Deus, até mais uma vez quero agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque, pessoal, vou dizer para vocês, viu? Ô, coisa boa de fazer o que a gente ama, é ou não é? E eu confesso para vocês que o que eu estou fazendo aqui hoje, estou dando o meu melhor para vocês. É algo que de verdade meu coração canta, é o que faz sentido ao meu propósito de vida. Então, como eu estava torcendo para que esse momento pudesse retornar pós-pandemia. E graças a Deus as coisas devagarzinho têm voltado, é ou não é? Olha outra informação. 60% dos brasileiros, para 60% dos brasileiros, a falta de dinheiro é o que mais dificulta a conquista de uma vida plena. Ou seja, a grande maioria dessas pessoas, de 0 a 10, 6 pessoas, pessoal, simplesmente não realizam, não conquistam, não crescem em seus empreendimentos, na sua empresa, na sua profissão, pelo fato da falta de dinheiro. Olha só, me acompanha lá, gente. Agora, saúde emocional, que é algo tão falado, eu não sei se vocês vêm acompanhado, e é algo assim tão importante. Sempre foi, mas hoje, devido a todo esse momento de pandemia, é algo que está muito em evidência. Olha essa pesquisa, pessoal. Saúde emocional, 86,5% da população brasileira sofre de ansiedade. Caracas, pessoal, 86% dos brasileiros sofrem de ansiedade. E olha só, vocês sabem o porquê que essa grande maioria das pessoas sofrem de ansiedade? Ansiedade, pessoal, nada mais é do que você ficar preocupado com o seu futuro. Talvez preocupado com as contas que você tem que pagar amanhã, talvez com o seu trabalho que você tem que levantar amanhã. Olha só, sabe aquela musiquinha do Fantástico? Quantas e quantas vezes, talvez essa musiquinha do Fantástico não te trouxe assim uma depressão no domingo à noite, de saber que você estava na véspera de ter que levantar e começar toda uma semana de novo. 86% dos brasileiros são assim, pessoal. Desses 86, 63% acarretou devido à pandemia. E olha só, 59% da população brasileira ficou em depressão na pandemia. Gente, são alguns números que eu trouxe para vocês, simplesmente para que vocês possam se atualizar. Tá? E o último aqui, só para fechar, que é a saúde conjugal. Na pandemia, pessoal, a taxa de divórcios cresceu 260% no Brasil. Uau, pessoal! Olha só, isso é assim assustador, porque imaginem todo o desafio que todos nós tivemos que enfrentar e ainda muitas e muitas pessoas que talvez não tinham aquela, vamos dizer, uma melhor convivência dentro de casa, que muitas vezes a válvula de escape era o seu próprio trabalho, eram os seus amigos, sair de casa, dar aquela escapadinha, teve que ficar dentro de casa. E o relacionamento, olha o que aconteceu, 260% das pessoas do Brasil, pessoal,
aumentou, né, no caso, 260% a mais o índice de taxa de divórcio. Então isso é surreal, pessoal. São informações que eu trouxe para vocês entenderem da importância do que eu vou te falar agora, tá? Na sequência aqui. Mas olha só, antes de mais nada, pessoal, quais são as características de uma pessoa, tá bom? Quais são as características de uma pessoa que enxerga somente o lixo? Tá? Se você talvez pudesse estar aí desse outro lado, ou presente aqui, ou vocês que estão presentes, quais são algumas características mentalmente, quais delas vocês poderiam trazer? E eu fiz uma seleção dessas, tá? Um resumo que eu quero trazer para vocês, que repito, foi algo que de verdade fez muito sentido para mim, tá? Primeiro, as pessoas que enxergam somente o lixo são aquelas pessoas que focam no problema e não na solução. Se você talvez pudesse trazer um flash, um momento do seu dia, da sua vida, né? Em quantas oportunidades, nesse sentido, você, ao invés de focar na solução, você acabou focando no problema? Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa séria. A grande maioria das pessoas focam no problema. E vou dizer, aonde você foca, expande. Ou seja, quanto mais intensidade você dá numa determinada situação, quanto mais intensidade você dá, maior aquilo fica. E eu era uma das pessoas que tinha essas características, pessoal, principalmente até 2017. Quantas e quantas vezes eu me bloqueei, quantas e quantas vezes eu deixei de arriscar, quantas e quantas vezes eu deixei de passar para um próximo nível, de me conectar com outras pessoas, enfim, quantas e quantas vezes, justamente pelo fato de ficar focando no problema. E olha como é chato, imagine você trabalhando, e talvez você até trabalhe do lado de uma pessoa que só reclama, só vê problema. Imagine o que essa pessoa faz, pessoal. E vou dizer para você, viu? Dentro dessa gavetinha, ok? As pessoas que só focam em problemas são aquelas pessoas que só veem tragédia, são aquelas pessoas que praticamente só ficam na frente do jornal, são aquelas pessoas que compartilham só acidente, problemas, enfim. Por quê? Porque onde o foco expande. É o que ela atrai, é o que ela comunica, entende? Faz muito sentido, pessoal. Outra característica, não tem autorresponsabilidade. Não adianta, pessoal, se você não entender que você é responsável pelas suas ações, você é responsável pelo aquilo que você vem fazendo na sua vida, os seus resultados, a sua conexão com o próximo, enfim, a sua melhoria de uma forma geral, vai ser assim, talvez ela demore um pouco mais para você poder mudar. Sabe por quê? Porque você é responsável pelas suas atitudes, você tem que entender isso. E a pessoa que foca no lixo, normalmente ela não tem essa autorresponsabilidade. Ela sai culpando os outros, sabe por quê? Porque é muito mais fácil. Ah, porque o problema do fulano, foi o ciclano, foi o beltrano, é o governo, é o prefeito, enfim, seja quem for. Porque sabe o que acontece, gente? O problema, olha só, preste atenção no que eu vou dizer, tá? O problema não é só você, talvez, tirar a autorresponsabilidade de você e querer colocar responsabilidade no outro. Sabe qual que é o maior problema nisso? É que toda vez que você tira a autorresponsabilidade de você, você traz um sentimento de tranquilidade, de paz, de serenidade. Sabe por quê? Porque o problema não é com você. E você não muda o teu mindset, você não vira a chave. E quantas vezes, por muitas e muitas vezes, talvez você aí que está me ouvindo, você que está aqui no presencial, talvez você deixou de avançar por fato de não assumir a responsabilidade. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que é o autor principal da sua história, hein? Será que é você? Será que é o vizinho? Quem é, será? Assuma o leme da sua vida, assuma a autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua própria história. E ponto. Então, pessoas que assumem de verdade, ou que visualizam ouro, essas pessoas de verdade, elas assumem a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Terceiro ponto, pessoal, vivem reclamando. Ai, 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 hein? Meu Deus do céu. Não precisam levantar a mão, porque, né, a gente sabe que realmente hoje em dia, não sei se vocês conhecem, mas eu, né, acabo conversando com várias e várias pessoas ao longo do dia, e pessoal, realmente é incrível como o índice de reclamação tem aumentado. Olha, eu vou dizer para você que toda vez que você reclama, pessoal, você joga para o universo que você não tem autorresponsabilidade, que você não precisa focar na solução, que o problema não é seu, entende? Olha só como a situação é meio que sistêmico. Conseguem entender como faz sentido uma coisa é totalmente conectada na outra? Então, viver reclamando, pessoal, eu conheço várias pessoas que vivem reclamando. Aquela pessoa, por exemplo, que se está calor, reclama.
Se está sol, reclama. Se está chovendo, reclama. Se está frio, reclama. Nunca está bom, pessoal. Outro item, pessoal, levam tudo para o lado pessoal. Ai, hein? Essas pessoas que somente focam ou que somente enxergam o lixo, são pessoas que levam tudo para o lado pessoal. É a famosa crítica construtiva. Acho que essas pessoas, elas vivem com a famosa crítica construtiva aqui, ó, no inconsciente dela. Porque, pessoal, é incrível como as pessoas acabam levando tudo para o lado pessoal. Você chega para dar uma orientação, um feedback positivo, um feedback corretivo, e essas pessoas sempre, ou na grande maioria das vezes, acabam levando para o lado pessoal. E vivem o quê? Se vitimizando, tá? E o outro aqui, pessoal, normalmente segue a direção da maioria. É o efeito manada. Você já ouviu falar do efeito manada? Inclusive tem um livro muito bacana que fala disso, que eu sou apaixonado, anota aí para você que gosta de leitura, que é a Estratégia do Oceano Azul. Olha, eu super indico, não sei se vocês já fizeram a leitura desse livro, mas ele fala muito bem da importância do efeito manada. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, se você lê, eu não sei se você já leu, mas como esse livro parece que ele foi feito para esse momento que nós estamos passando. Porque esse livro ele nada mais fala do que, se você tem a grande maioria que está indo para um lado, vai para o outro, amigo. Se reinvente, se inove. Inclusive, não sei se você sabe, mas a palavra inovação hoje é tão falada, e de uma certa forma, a inovação são para todos. A inovação, pessoal, são para todos. Certo? Só que você precisa de ser um deles. Ou seja, você precisa de deixar de ser um todo. Você precisa ser você. E você fazer a inovação. E aí justamente esse é a situação do efeito manada. Porque a grande maioria das pessoas acabam indo justamente para aquele lugar onde a grande maioria das pessoas vão. Beleza, pessoal? E olha, para fechar aqui em algumas características, essas pessoas que enxergam somente o lixo, elas compartilham informações sem saber a veracidade delas. Ou seja, sabe aquelas pessoas que ficam no zap e ficam compartilhando informações e não sabe se é verdade, se é mentira, mas o importante é que passou para frente. Vocês conhecem alguém assim? Eu vou dizer para você que a grande maioria dessas pessoas passam informação sem saber a veracidade delas. Inclusive, olha só, mais uma estatística. De 10 brasileiros, pessoal, 7 deles fazem isso. 7 brasileiros de 10 passam a informação sem saber o que de fato está acontecendo. Digo mais, desses 7, gente, eles somente leem a manchete. Eu lembro agora, me veio na cabeça, quando teve uma alteração dessas leis trabalhistas, né? Quantas e quantas pessoas que eu conversei, que sofreram com antecedência, ficaram ansiosas, ficaram com raiva, porque acharam lá, viram a manchete e viram que o horário de almoço ia ser reduzido agora. Mas simplesmente viram a manchete, mas não foram entender a situação. Então talvez você possa conhecer alguém assim também, tá? Então pessoas que enxergam somente o lixo têm esse hábito, gente. Passa a informação sem saber a veracidade. Beleza? Mas aí vocês podem perguntar para mim assim, Fabrício, mas você conhece alguém que tem essas características? Eu conheço. Conheci uma pessoa. E vocês? Vocês que estão aqui no presencial e você que está aí, você conhece alguém? Seja sincero. Gente, eu conheço uma pessoa. E essa pessoa fui eu, pessoal. Eu fui uma dessas pessoas por muito tempo. Muitas dessas características que eu trouxe para vocês aqui me enquadrava assim de uma forma totalmente, que fazia total sentido. E até exatamente essa datinha ali, ó, que está no slide, dia 4 de agosto de 2017, foi onde se iniciou a minha mudança, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Essa foto aqui, para vocês entenderem, tá eu ali, a minha esposa e minha irmã. E essa foto, pessoal, foi uma foto onde eu me permiti a ir numa imersão de inteligência emocional, num primeiro treinamento que eu me permiti a ir. E por que, Fabrício, sim, você se permitiu? Porque, pessoal, vou contar a história para vocês. Tem um rapaz que trabalha comigo, tá? Esse rapaz, ele já trabalha comigo tem pelo menos já uns 10 anos. E a esposa dele trabalhava numa empresa, e essa empresa levou todos os colaboradores para essa imersão, para esse treinamento. Só que detalhe, isso foi em 2016. E aí ele chegou para mim, pediu a liberação, eu falei que tá ok, foram 3 dias de imersão. Isso foi sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, pessoal, esse rapaz chegou de uma forma assim, desesperada.
Fabrício do céu, o que você tem que fazer, cara, o que você tem que fazer. Eu olhei para ele e falei assim, cara, calma, respira. Respirou? Agora me fala, o que eu tenho que fazer? Não, que você tem que fazer esse curso, cara, é sensacional, faz muito sentido para você. Eu falei, tá, me fala, quando vai ser o próximo? Não, o próximo já é o mês que vem. Eu falei, tá, mas é em Curitiba? Ele, não, vai ser em São Paulo. Eu falei, não, eu faço quando for em Curitiba, meu amigo. Ele, não, mas cara, em Curitiba vai ser só daqui a um ano, porque acontece uma vez em cada estado. Eu falei, tá tudo certo, eu espero um ano. Cara, mas você vai fazer... Espera um ano. Isso foi em 2016, pessoal. Eu aguardei um ano, passar 4 de agosto de 2017 para me permitir. E como eu era até aí? Tinha bons resultados? Tinha, pessoal. Mas era uma pessoa com medo. Eu era uma pessoa super vergonhada. Eu era uma pessoa que tinha muito pouca conexão. Eu era uma pessoa que não me desafiava, pessoal. Eu me desafiava muito pouco. Muito pouco, mas muito pouco mesmo. Muitas e muitas vezes eu vivia até, talvez, na sombra de outras pessoas. E eu vou te explicar um pouquinho hoje o que eu faço. Hoje eu tenho uma empresa aqui em Campo Largo há 18 anos e a grande maioria das pessoas que trabalham comigo são pessoas totalmente desenvolvidas e hoje essa empresa eu fiz com que ela ficasse como se ela fosse exatamente uma empresa autogerenciável. E principalmente aconteceu isso depois desse momento aqui. Sabe por quê? Porque até lá, gente, eu era uma pessoa muito centralizadora. Mas por que eu era centralizador? Porque eu vivia com medo. Eu ficava com medo de ensinar os outros. Cara, olha só, eu prestador de serviço, eu vou ensinar alguém para quê? Para essa pessoa depois aprender a abrir talvez uma empresa, ser meu concorrente? Eu contratava as pessoas na época, pessoal, sabe como? Pelo salário. E não pelo conhecimento, não pelo retorno. Planejamento, na época. O que é planejamento? Meta? Não tinha. Não tinha plano de ação. Da onde? Eu nem sabia o que era isso. E vivia dentro das minhas verdades. E olha só, vejam só como é curioso. E foi exatamente nessa data, já no primeiro período, pessoal, foi ali na sexta-feira de manhã, onde fez muito sentido para mim. Porque eu sempre fui conectado muito às pessoas e não era muito conectado a resultado. Então eu não conseguia dizer não. Não, para mim era um desafio, sempre foi um desafio. E aí o que acontece? Para mim fez muito sentido e a minha chave virou. O famoso mindset, ou seja, a minha mentalidade virou. Pessoal, eu vou dizer para vocês como a minha vida mudou a partir dessa data. E a partir dali, eu resolvi mudar o meu jogo. Eu tomei realmente a autorresponsabilidade e entendi que a decisão era minha, de fazer ou não fazer. A decisão era minha, de continuar na caminhada, de fazer diferente ou ficar vivendo na dor como eu estava vivendo naquele momento. E vejam como é curioso. Fez tanto sentido para mim que eu fiz uma formação, tá? De Master Coach, integrar o sistema, que foi na Febracis, uma das maiores instituições hoje que existe para essa área. Fiz a graduação máxima, pessoal. Eu me formei em 2019, foram praticamente 2 anos, né? Me formei no final de 2019, passei pelo TCC, fui pegar minha certificação lá em Orlando, na FSU, no presencial, algo que eu nunca tinha feito. Para mim foi surreal, foi uma experiência de vida gigante, 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 gigante. Só que não satisfeito, porque fiz vários atendimentos, fiz no 1 a 1, só que não satisfeito, eu vejo que, assim, aquilo que eu passei, a grande maioria das pessoas passam e eu hoje tenho como missão compartilhar e tentar levar o caminho que eu segui para que essas pessoas possam também se autodesenvolver. E aí o que eu fiz, além dessa formação? Hoje, por exemplo, sou pratiquante de PNL, sou master em hipnose, sou treinador de inteligência emocional, sou constelador familiar, enfim, eu tenho várias formações na área do desenvolvimento humano. E por que isso, Fabrício? Pessoal, é apaixonante. Você acha que você se conhece. Mas, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Amiga, olha só o que eu vou dizer. É revelador quando você de verdade consegue entender aquilo que você precisa fazer, se autoconhecer, e você consegue entender um pouco o próximo, como muda o jogo. E foi justamente a partir do início do ano passado, antes de, infelizmente, a gente entrar em toda essa pandemia, onde eu decidi fazer uma migração de profissão. Então hoje eu me denomino como empresário e treinador de inteligência emocional. E a minha digamos assim, o meu legado que eu quero deixar é o máximo de pessoas que possam se impactar ou que eu possa de alguma forma contribuir com melhorias de resultados e transformar vidas. E olha só, e por que de tudo isso, gente? Porque eu entendi, na realidade, que a vida, ela só iria ficar mais fácil quando eu
eu, Fabrício, fosse ficar mais forte. Entende? Então, eu resolvi entrar nesse mundo do desenvolvimento humano e quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui me apaixonando, porque a cada dia, a cada curso, a cada formação que eu passava, que eu fazia, eu me sentia mais forte e principalmente, pessoal, principalmente o resultado que eu pude trazer para as pessoas que participaram dos treinamentos, das palestras e principalmente das pessoas que trabalham comigo. Foi surreal, está sendo surreal. E aí, você pode me perguntar às vezes assim, mas o que é preciso para encontrar o ouro? Porque se tudo isso hoje, a grande maioria das pessoas acabam, infelizmente, visualizando o lixo, trazendo dificuldade, falando de problema, trazendo desafios, não se autodesenvolvendo, vivem num famoso, aquela roda do hamster. Enfim, o que é preciso para encontrar o ouro, pessoal? Nada mais, nada menos do que o autodesenvolvimento, pessoal. Não existe varinha de Harry Potter, não existe milagre, e vou dizer para você, não existe segredo. O segredo, sabe qual é? É você pagar o preço e entender que todo e qualquer tipo de mudança acontece a partir de você, meu amigo e minha amiga. Não tem segredo, gente. A partir do momento que você muda, tudo em sua volta muda. É surreal, pessoal. É surreal. E o autodesenvolvimento que eu falo, pessoal, por exemplo, é uma leitura, talvez seja filmes, talvez seja vídeos, talvez seja seminários como vários do que eu participei, treinamentos, palestras como essa, lives. Olha só, pessoal, nós estamos num momento hoje de uma era digital gigantesca. Talvez você que esteja por favor, hoje numa live, por exemplo, de Flávio Augusto, Thiago Nigro, entre outros, gente, é um MBA puro. E da onde há anos atrás você teria contato com tanto conhecimento, com compartilho? Me fala aí, gente. Estou mentindo ou não? Estou falando a verdade ou não estou? E aí, o que acontece? Processos de coach como eu participei, mentorias como eu tenho vários que atendo e também sou mentorado, para vocês terem... Ó, hoje eu tenho 3 mentores. Vocês. Vou repetir, não tem volta. Olha como é gostoso você se conectar com alguém que tem o resultado que você busca e esse cara ele vai abrir a mala, a caixa de ferramenta dele e vai dizer para você exatamente o que ele fez. E você exatamente seguir os passos e tenho certeza absoluta que hoje, por exemplo, dentro dessa experiência que eu tenho como empresário de 18 anos e desde 2016, como eu venho me desenvolvendo até hoje 2021, eu vou dizer para vocês, o resultado que eu tenho em 18 anos eu conseguiria. Porque é revelador. São muito importantes, inclusive as mentorias. Vocês acompanhando, vocês sabem do que eu estou dizendo. Mas olha só, e aí eu trouxe para vocês nada mais, nada menos do que 5 passos para a sua mudança. Que foi assim, total.
lá quando ia parentes, ia vizinho, enfim, e as pessoas em casa, eu me escondia, porque eu tinha vergonha. E aí o meu pai, enfim, o pessoal de casa, o que eles faziam? Ia lá no quarto, batia na porta do quarto, Fabrício, vem aqui, chegou a visita. Eu saía, e aí o meu pai, o que ele fazia? Né? De uma forma com muito amor e carinho, que a intenção dele naquele momento era que eu mudasse o meu comportamento, mas ele olhava para mim e falava assim, vem aqui, seu Jacu do Mato, dá boa noite aqui, dá bom dia aqui. Gente do céu, quanto isso, olha, invertia o efeito daquele que ele gostaria naquele momento. Mas na época eu fui mais esperto, sabe o que eu fazia? Aí eu comecei a me esconder no quarto, né? E eu descobri que, na verdade eu descobri não, né? Mas eu entendi assim que toda vez que chegava alguém, eu ia no quarto, ele ia bater na porta. Aí eu comecei atrás de casa, onde eu morava, tinha um pé de manga, e eu subia no pé de manga. Aí demorou para ele me encontrar, viu? Foi uma das formas que eu consegui pegar um respiro. Mas era assim, gente, era assim. E hoje, fazer o que eu faço, para a grande maioria das pessoas que me conheciam lá atrás, falam que foi assim uma mudança significativa, porque jamais eu faria, por exemplo, o que eu estou fazendo agora aqui com vocês. Jamais, pessoal, jamais. E aí, para fechar o pilar do mindset, tem exatamente o mindset, que é a mentalidade aberta. São pessoas que entendem que os problemas é um impulso para uma solução, ou seja, um aprendizado, né? E até por falar de problema, quem que não tem problema, não é mesmo? Eu costumo dizer que o problema, na realidade, ele normalmente só muda de endereço. E acredito que talvez você, aí que está me ouvindo, talvez tenha algum problema, ou vocês que estão no presencial, que talvez acreditem que o seu problema seja maior do que outras pessoas. E pessoal, não adianta, cada um vai colocar o tamanho do problema de si mesmo que quer. E sabe o que acontece? A grande maioria das melhores oportunidades, pessoal, estão justamente escondidas atrás dos maiores problemas. Vou dizer para você uma coisa, viu? Coloque amor no que eu vou dizer agora. Mas você quer crescer? Você quer mudar? Você precisa se apaixonar pelo problema. Não adianta, gente. Você não pode ter medo de errar, viu, amiga? Você não pode ter medo de errar. Se você conversar hoje com uma pessoa bem sucedida na tua frente, uma pessoa que você admira, e perguntar para ela assim, ó, me fala, o que você mais fez que eu preciso fazer? Eu te garanto que uma das coisas que essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim, ó, com certeza errei muito mais do que você. Então não adianta, pessoal, enfrente o problema, resolva o problema. Eu vejo muitas pessoas, sabe fazendo o que, pessoal? Eles pegam os problemas, é como se tivesse um tapete, com certeza vocês já ouviram, e ficam jogando o problema debaixo do tapete. Só que o problema está ali. E sabe qual é a tendência? Esse problema inflamar, esse problema ser maior. E aí eu quero ver o que você vai fazer, meu amigo. Eu tinha muito disso no passado. Quantas e quantas vezes eu fazia vista grossa no problema. Hoje, sabe o que eu faço? Não sei se tem algum técnico de segurança do trabalho, se vocês que estão aí, talvez trabalhem nessa área, mas eu costumo dizer que eu faço mais ou menos um trabalho do técnico de segurança do trabalho, ou seja, eu trabalho prevenindo, exatamente prevenindo o problema. Como o técnico de segurança do trabalho trabalha prevenindo um acidente, eu previno o problema, eu tento fazer uma leitura do que pode acontecer. E gente, eu vou dizer para vocês, muda o jogo de verdade. Muda o jogo de verdade. Segundo passo, pessoal, perfil comportamental. Olha só, esse passo, esse pilar do perfil comportamental, eu confesso para vocês que deveria ser matéria escolar. Na realidade, as professoras, o pessoal que trabalha nesse tipo de ensino, os alunos deveriam aprender sobre perfil comportamental, porque é incrível. Hoje, na realidade, já se faz tempo que o desafio, ou um dos maiores desafios, sempre foi lidar com pessoas. E hoje, então, nem se fala. É ou não é? Trouxe números para vocês no início lá que relatam isso. O número de divórcios, enfim, entre outros fatos. E tudo isso por não entender de pessoas. De você não entender que cada um tem seu perfil, cada um tem seus gostos, cada um tem sua tomada rápida de decisão, cada um tem suas preferências. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 63% dos casos de insatisfação das pessoas são atribuídos por problemas de relacionamento. Bingo! Olha só, pessoal, acredita ou não, 63% das insatisfações das pessoas são atribuídos por problemas de relacionamento.
Eu vou dizer para você, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócio. Vou repetir mais uma vez. Se você aí que está me ouvindo, vocês que estão no presencial aqui, se você não conhece de pessoa, você não conhece de negócio. Gente, olha só, abrindo aqui um parêntese, tá? No perfil comportamental, só para vocês entenderem, hoje, eu sou analista de perfil comportamental de duas plataformas, do HMI e do CIS Assessment, tá? O CIS Assessment, ele traz uma devolutiva, por exemplo, de 44 páginas. Para vocês terem ideia, ele traz um relatório do tipos psicológicos, do teu tipo de liderança, teoria de valores, enfim, uma infinidade de informação só sobre o seu perfil. E ele traz a teoria DISC, tá? Que eu vou comentar um pouquinho com vocês para vocês entenderem um pouco dessas diferenças de pessoas. Na teoria DISC, nós temos pessoas com predominância de serem dominantes, influentes, estáveis e conformes, tá? Pessoas dominantes, por exemplo, são aquelas pessoas que são mais autoritárias. E aí assim, pessoal, eu vou trazer características aqui de pessoas que são perfil puro, ok? Nós todos temos ali de 1 até 3 perfis desse, mas durante o dia nós oscilamos, tá? Passamos por um e outro. Tem pessoas que não, tem pessoas que são engessadas, digamos assim, numa única situação, como é o meu caso, o meu caso, como eu vou comentar com vocês. Mas pegando aí, voltando para esse exemplo do DISC, o que acontece? Temos pessoas com predominância de serem dominantes. São pessoas autoritárias, pessoas que têm tomada de decisão rápida, sabe? Pessoas que não têm paciência para ficar esperando, pessoas que têm uma tomada de decisão totalmente no emocional, certo? E não no racional. Pessoas que normalmente se planejam muito pouco, porque quando ela vê, ela já fez um monte de coisa, ela já sai, ela precisa realizar, ela precisa fazer, sabe? E essas pessoas normalmente têm uma dificuldade muito grande, porque elas acreditam que a grande maioria das coisas que são feitas ao seu redor tem que ser do jeito dela, porque pelo fato de ela ter esse instinto de ser dominante, elas dificilmente aceitam segunda opinião, não são flexíveis, tá? Então essa é por exemplo, algumas das características de pessoas dominantes. Pessoas, por exemplo, influentes, tá? Pessoas influentes já digamos assim, um pouco diferente do dominante. Por quê? Porque é uma pessoa que é totalmente conectada com pessoas. É totalmente conectada com pessoas. A pessoa influente, e repito mais uma vez, de perfil puro, é aquela pessoa que ela, entre aspas, comunica amor no toque. Ela precisa se conectar, ela precisa abraçar, ela gosta, adora de carinho. Inclusive as pessoas influentes são uma das pessoas que eu acredito que sofreram demais nessa pandemia, porque ficar isolado sem poder se abraçar é um desafio grande para o influente. O influente, pessoal, também é uma pessoa que tem uma tomada de decisão rápida, só que totalmente também no emocional. Por exemplo, sabe aquela pessoa que está andando no shopping, passa numa vitrine e olha, sei lá, uma calça linda. Esse influente, ele entra na loja, quando vê, ele já comprou a calça, ele já comprou a blusa, levou o tênis e já saiu com mais 2 sacolas na outra mão. E pior, quando ele chega em casa, por exemplo, ele abre o guarda-roupa, ele repara que ele tem mais 2, 3 com a etiqueta. Então, o influente, ele tem uma característica de ser totalmente, mas totalmente emocional e conectado com pessoas, tá? Ele é muito comunicativo, como também o dominante. O terceiro, pessoal, é o estável. A pessoa estável, ele já é uma pessoa que também se conecta com o influente, com pessoas, tá? Ele não mede, ele não se preocupa tanto, digamos assim, com o resultado, mas é uma pessoa planejadora. Já é diferente do dominante influente. O dominante influente já é uma tomada mais rápida, ou seja, ele já não tem uma característica para se organizar, para se planejar. O estável não. O estável ele precisa se planejar. Por isso que normalmente o estável ele demora para tomar a decisão dele, porque ele precisa ter certeza, ele precisa pensar. Sabe um estável, por exemplo, é aquela pessoa que talvez aí você que está me acompanhando, vocês que estão aqui, é aquela pessoa, por exemplo, que vai comprar alguma coisa e tem que ter umas 2, 3, 4 opiniões e fica com dúvida. Ai meu Deus, mas o que você acha? Ficou bom? Ah, isso aqui, você acha que ficou legal? Essa cor é bacana? Mas será que se a gente seguir esse caminho vai ser legal? O estável, pessoal, é uma pessoa que tem medo, mas muito medo da rejeição. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que está aqui nessa palestra aqui e talvez assim tem uma pergunta assim que ela gostaria de falar muito, mas ela fica com vergonha de levantar o dedo.
porque ela fica com medo talvez de aquele momento não ser o momento oportuno, e perde-se muita oportunidade com isso, pessoal, muita. O estável, ele tem uma característica de perder muita oportunidade. O estável, para vocês terem ideia, é uma pessoa que, eu digo para você que é um desafio estável viver com um dominante, porque ele vai se sentir acuado a todo instante, O dominante, ele tem uma característica de chamar a tua atenção, de mandar, digamos assim, pegando o perfil puro, e aí daqui 5, 10 minutos ele, vamos tomar um café? Vamos jantar? E para um estável isso, ele pensa assim na cabeça dele, meu Deus, cara, que pessoa, duas caras. Normalmente acontece isso, pessoal. O conforme agora, só para vocês entenderem, o conforme é uma pessoa bem mais analítica, é uma pessoa que, sabe aquele cidadão, aquela cidadã que pega um livro, começa a encontrar erros de ortografia, enfim, qualquer tipo de erro ele começa a grifar, ele adora trabalhar com post-it, ele precisa deixar as coisas totalmente bem organizadas. Se aquela situação, se você tirou essa água do lugar, você precisa colocar no lugar de volta. Você olha o computador, a área de trabalho do conforme é totalmente organizado, sinalizado, limpo. É um cara assim, ou uma pessoa que ela se conecta também com resultados, mas ela tem digo assim para vocês, uma demora um pouco mais na tomada de decisão. Por quê? Porque ela precisa ter certeza. O estável é uma das pessoas que tem muita dúvida, o conforme, é uma das pessoas que tem muita dúvida também naquilo que ele vai fazer, porque ele precisa ter certeza, ele vai pesquisar, ele precisa olhar, ele precisa ter fatos, ele precisa ter números. Essas são algumas características de pessoas que são conforme. Aí eu te pergunto, imagine você aí que está me ouvindo, vocês aqui, como que você vai querer, com o seu perfil, lidar com um perfil oposto? Talvez seja pessoas que trabalham contigo dentro do seu trabalho, ou talvez dentro da sua casa, que sejam como vocês. Gente, não tem como. E por que eu falei no início lá, que tudo muda quando você muda? Quando você entende que é você que precisa se flexibilizar, é você que precisa se entender para entender os outros. Pessoal, cada pessoa tem um tipo de conexão diferente, não adianta. Quantas e quantas empresas eu vejo que fazem contratações erradas, colocam pessoas erradas no lugar errado, e aí saem fazendo o quê? Falta de autorresponsabilidade. Essa pessoa não vai para frente. Olha só, meu Deus do céu, não soube aproveitar a oportunidade. Não, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes foi você que não soube contratar. Você precisa ter as pessoas certas, mas no lugar certo. Simples assim, gente. Como vira o jogo, como muda os seus resultados com isso, tá? Faz total sentido, pessoal. Terceiro, pessoal, comunicação. Ai, hein? Comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu pergunto para vocês, o que você vem mais comunicando na sua vida? Aquilo que você quer ou aquilo que você não quer? Eu vejo, meu Deus, isso faz muito sentido para mim. Naquela época, até 2017, antes de agosto de 2017, gente do céu, eu levantava, saía para trabalhar, já ficava murmurando, reclamando, falando que não ia dar certo, que, enfim, sabe? Então, pessoal, profetize na sua vida coisas boas. Profetize na sua vida aquilo que você quer, não o que você não quer. Traga para você ao longo do seu dia situações que te confortam, que te motivem, que te levem para cima. Não fica focando em problema, não fique trazendo, errou, ok, encontrou um problema, ok. O que você pode fazer para mudar o seu resultado a partir desse momento? O que você aprendeu com o resultado que você teve? Sabe, muitas vezes nós se encontramos em desafios, em dificuldades, e o que nós fazemos? Se bloqueamos. Por que se bloqueamos? Porque simplesmente comunicamos aquilo que não queremos. Vocês entendem? E quando eu trago comunicação, eu falo da comunicação verbal, mas existe também uma comunicação não verbal super potente, pessoal. Super potente. E a comunicação não verbal nada mais é daquela que você tem nas suas expressões, dos seus gestos, da forma que você comunica. Então, o que você vem comunicando ao longo do seu dia? Dentro da sua empresa, dentro da empresa onde você trabalha, no seu trabalho, no seu relacionamento. Entendam, pessoal, entendam que como você comunica, você pensa e você sente. E isso é autorrealizável. Ou seja, você já ouviu falar
que existe, né? Aquela frase onde fala assim, que a boca fala que o coração está cheio, e é normalmente isso que acontece, pessoal. Olha só, tudo que você comunica, você pensa, você sente. Isso se torna autorrealizável. Saiba você sim ou não, tá? Entenda que 95% das coisas que você realiza ao longo do seu dia saem do seu inconsciente. Vou repetir, 95% das coisas que nós fazemos ao longo do nosso dia saem do nosso inconsciente, pessoal. Vocês acreditem. Olha só, vamos refletir junto aqui nós aqui, tá? Imagine se você começar a ter mais lucidez naquilo que você faz ao longo do seu dia. E se você deixar de fazer o que você faz de uma forma automática e fazer de uma forma mais consciente, como seria, será, hein? Quantas coisas talvez você poderia ter evitado? Talvez uma discussão, né? Talvez um negócio fechado, um contrato. Quantos negócios você poderia ter feito, pessoal, se você estivesse talvez mais lúcidos, não vivendo de uma forma automática, no piloto automático. E o piloto automático nada mais é do que o seu subconsciente, o meu, de todos nós. A todo instante, pessoal, tudo que nós fazemos, somente 5% nós temos essa lucidez. E por isso que o autodesenvolvimento é maravilhoso. Quanto mais você entra nessa imersão, mais você se identifica, mais você se autoconhece, é revelador. Tá, pessoal? Terceiro pilar, conexão. Gente, tá fazendo sentido? E por favor, viu? Vão escrevendo, colocando um joinha aí. Inclusive, se tiverem pergunta, por favor, fiquem à vontade. Vou ter o maior prazer de responder, tá legal? Quarto pilar, pessoal, automotivação. E olha só, aqui eu quero fazer um parênteses, porque normalmente se fala muito de automotivação. De motivação. E motivação é maravilhoso, é lindo. Só que a grande maioria das pessoas que se motivam por fatores externos, se motivam por aquisições, por bens, por negócios e por aí vai. E não sei se vocês já repararam, mas esse tipo de motivação tem um prazo curto. Eu conheço várias pessoas, não sei se vocês conhecem, pessoas que realizaram, que compraram, que têm, e muitas vezes não se sentem realizados. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço vários. Mas por quê? Porque a motivação é algo que te motiva só por um período. Agora, a automotivação não, pessoal. A automotivação te gera um aprendizado a você gerir o seu próprio tempo. É de verdade assim para você ser produtivo e não somente ocupado ao longo do seu dia. Eu vejo pessoas, e como eu era assim, pessoal. Como eu era assim, eu achava que para mudar os meus resultados, para fazer algo diferente na minha vida, eu não tinha mais que trabalhar só das 8 às 6, eu tinha que trabalhar das 5 às 11 horas da noite. Mas, olha, pensa numa coisa errada, que é esse tipo de pensamento. E você ser automotivado é você justamente entender o seu próprio propósito. E quando você encontra o seu autopropósito, é aquilo que você faz por paixão, é aquilo que você faz por amor. E automaticamente, pessoal, você não tem mais problema, você tem só solução, você não tem somente desafios, você tem justamente aprendizados. Como muda o jogo, gente? Uma pessoa automotivada, por exemplo, tem mais planejamento, trabalha com metas. E foi o que eu comentei com vocês há pouco no início. Quantos desafios eu tinha, porque eu não sabia como eu estava, e muitas vezes não, vamos ser sinceros, eu nem sabia para onde eu estava indo. É como se, por exemplo, eu saísse para viajar. Normalmente quando a gente vai viajar, monta uma rota, se planeja para poder arrumar mala, comprar passagem, enfim, faz tudo que tem que ser feito, isso é um planejamento. Eu não fazia isso, pessoal. Eu não fazia, eu simplesmente, como eu falei para vocês, eu era muito mais ocupado do que produtivo. E eu não tinha resultado, não mudava, e eu acreditava que eu não tinha sorte, que a grande maioria das pessoas fala, né, que falta de sorte. Cara, falta de sorte. E eu via algumas pessoas tendo bons resultados, e falei, puta, esse cara é sortudo, essa pessoa é sortudo. E era assim que funcionava. E quando você automaticamente cria um planejamento e gera metas, gente, você começa a celebrar os seus micros resultados. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o sucesso ou o fracasso são acúmulos de pequenas coisas. E a grande maioria das pessoas acabam esperando conquistar, ter, realizar para poder celebrar. Gente, entenda que você precisa celebrar os seus micros resultados.
Você precisa parar de ser caninha como eu era, entende? Você precisa entender que aquilo que você está fazendo de melhor hoje, seja 1%, você precisa celebrar sim. E quanto mais você celebra, mais o teu cérebro joga neurohormônio para o seu corpo, seja ele serotonina, endorfina e por aí vai. Você tem mais prazer, você tem mais motivação, você tem mais alegria, sabe? E é uma coisa simples, pessoal, que ninguém guarda esse segredo para ninguém. Só que as pessoas, talvez de ser tão simples que poucas pessoas têm acesso. Ou acesso não, né? Porque acesso todo mundo tem. Mas querem buscar maiores informações. E outra situação que eu trouxe é não ter problemas e sim aprendizados, como é o que eu falei. Então, pessoas que são automotiváveis, pessoal, são pessoas que fazem porque elas fazem por ela. Elas não se preocupam em o que os outros vão achar, do que os outros vão falar, do que os outros vão saber ou querer saber. Não se preocupam, porque elas sabem que o que elas estão fazendo é exatamente o melhor delas naquele momento, entende? E muitas pessoas hoje se bloqueiam justamente por quê? Por preocupação da opinião alheia, ou seja, do julgamento, né, que muitas pessoas acabam se preocupando, principalmente de talvez se expor na internet, compartilhar aquilo que sabe. Eu garanto para vocês que estão aqui, você que está me ouvindo, gente, eu garanto para você que você aí tem algo para compartilhar com alguém e esse alguém está precisando ouvir. Só que por muitas vezes nós somos, entre aspas, egoístas e acabamos tendo o medo de compartilhar, porque acho que todas as pessoas são melhores do que nós, não é? Hoje, infelizmente, com o acesso da internet, muitas pessoas se bloqueiam por quê? Se comparando a sua vida, ou melhor, o seu palco com o palco dos outros, e acabam se bloqueando. Mas, pessoal, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por um deserto, e é no deserto que de verdade você aprende e você evolui. E quando essas pessoas entendem isso, passam por esse processo, elas se sentem e ficam-se automotiváveis. Entende a diferença de ser automotivável, que é algo de dentro para fora, do que simplesmente ser motivado? Simples assim. Hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas, sim, o mundo é capitalista e quem que não precisa de dinheiro? Todos nós precisamos, mas muitas pessoas colocam o dinheiro na frente de muitas outras coisas. E não é assim, pessoal. O dinheiro para você tem que ser nada mais, nada menos do que um retorno, talvez um resultado daquilo que você vem plantando. Eu vejo pessoas muitas vezes buscando atalhos, e como vocês sabem, se atalho fosse bom, não se chamaria atalho, se chamaria caminho. Mas tem um processo muito fera que eu queria compartilhar com vocês, que é exatamente a diferença da realidade justamente para o imediatismo. Que a grande maioria das pessoas, eu vou dizer dos brasileiros, porque acabam não tendo um conhecimento muito aí para fora, mas a grande maioria dos brasileiros acabam sendo imediatistas, ou seja, busca resultados rápidos, eles querem resultados rápidos. E o que acontece? Se você for analisar na nossa vida, tudo é um processo desde você plantar uma árvore, é um processo desde você nascer. Imagine se nós nascêssemos já com 20 anos, quando seria? Cara, tudo é um processo. As pessoas não têm paciência, muitas vezes as pessoas vão investir, vão fazer, vão contratar, vão treinar, e as pessoas não entendem que tem que ter um período de maturação, faz parte. E muitas vezes quando você vai fazer, sei lá, um simples fato de entrar na academia, o instrutor, enfim, o educador físico chega para você e fala que você vai demorar X anos ou X meses para poder obter um tipo de resultado. Cara, você desiste. Por quê? Porque você quer resultado rápido, não é assim. E só que entenda que o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo passa de qualquer forma. A gente fala, por exemplo, de pandemia, né? Parece que a situação já faz tanto tempo, mas, gente, um ano atrás, a gente está aí, graças a Deus, passando por essa fase ainda. Né? Então, o tempo passa de qualquer jeito. E quinto, gente, é inteligência emocional. Eu não sei qual é o teu conhecimento a respeito de inteligência emocional, eu não sei se você conhece, é muito provável que você já tenha ouvido falar, mas é um tema muito antigo, é um tema assim que o pai do inteligência emocional se chama Daniel Goleman, e existe um livro, inclusive, com esse nome, Inteligência Emocional, que até se você não leu, eu te convido a você fazer essa leitura, que faz muito sentido, te ajuda demais, como me ajudou bastante. E a inteligência emocional hoje é falada tanto justamente por isso, por todas aquelas situações, se não a grande maioria delas, das pesquisas que eu trouxe para vocês no início, que é a falta de conhecer as suas próprias emoções, de entender as emoções do outro, ter empatia, saber ter convivência, gerar conexão e por aí vai. E um dos exemplos que eu trouxe para vocês sobre inteligência emocional por exemplo, nada mais é do que ter o próprio equilíbrio.
Pessoas que têm inteligência emocional não são pessoas desequilibradas. Aquelas pessoas que talvez saem xingando todo mundo, e saem falando, e saem daqui, e quando viu já falou e já foi. Ela não é. Pessoa com inteligência emocional não tem isso. Pessoa com inteligência emocional, ela tem mais empatia para o outro, ela tem mais clareza nos seus objetivos, ela aumenta a sua autoestima e sua autoconfiança, ela diminui os níveis de ansiedade e de estresse, ela melhora os relacionamentos interpessoais, ela diminui a discussão dos seus relacionamentos. Pessoal, hoje, ter inteligência emocional, da mesma forma que eu falei com vocês, que eu falei para vocês a respeito do pilar do perfil comportamental, o inteligência emocional, pessoal, ele deveria aqui no Brasil ser matéria escolar, como já é nos Estados Unidos e em outros países. Crianças aprendem sobre inteligência emocional desde pequenas e fazem diferença você saber lidar com suas próprias emoções. Eu não sei se você sabe, mas nós seres humanos somos emotivos. Nós muitas vezes tomamos as nossas decisões ou com medo, né, ou para fugir da dor, ou para contemplar um prazer. E a inteligência emocional faz com que nós passemos por essa fase, vocês entendem? Nós ficamos mais lúcidos. Como é gostoso, pessoal, você poder tomar uma decisão, como se você saísse de você mesmo e você optasse pela melhor decisão naquele momento. A inteligência emocional, ela traz essa clareza, ela faz com que você se conecte com você mesmo de uma forma assim surreal. É fantástico. Eu digo para vocês que de toda essa situação, a inteligência emocional era realmente uma falta muito grande para mim até em 2016. Eu não tinha habilidade para lidar com as minhas emoções. Dentro de todo esse cenário que eu compartilhei um pouquinho com vocês sobre a minha vergonha, sobre a forma que eu visualizei as minhas crenças, né? Que se formaram ao longo da minha infância, que eu trouxe junto comigo, a inteligência emocional fez com que eu ressignificasse a grande maioria delas. E por isso que é fantástico. E é por isso que eu digo para vocês que se existe algo revelador que você precise melhorar, seja para você, seja dentro do teu trabalho, na sua empresa, ou até no seu relacionamento, é o autoconhecimento, pessoal. É o autoconhecimento. Eu sei que talvez a grande maioria das pessoas se preocupam pelo seu momento financeiro, como eu já me preocupei por vários e vários momentos, e me preocupo até hoje, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes se preocupam com suas empresas ou com seus empregos, mas eu vou dizer para você, é o autoconhecimento que vai mudar o teu jogo. Eu acredito muito e compartilho demais que tudo que a gente faz é de uma forma sistêmica, e não adianta você focar só em um pilar da tua vida, amigo. Não adianta. Sabe? Eu vejo pessoas, infelizmente, tem empresas aí passando por sérias dificuldades, que elas se preocupam na empresa, mas a empresa muitas vezes é um resultado daquilo que ela não estava tendo até mesmo antes da pandemia. E ela não percebe que quem tem que mudar é ela, o resultado da empresa dela não vai mudar. Não muda, gente. Não muda. Até 2016, como eu falei para vocês, eu fiquei vários anos tentando, não existe, não tem como. E olha, eu digo, não tem, pessoal, não tem. Se ou você busca a questão do seu autoconhecimento para realmente contemplar e fazer com que vire algo sistêmico para você, ou garanto para você que muitas vezes o seu resultado talvez possa melhorar agora, mas é muito provável que ele retorne depois. Então busque pelo autoconhecimento, tá bom? E gente, olha só, e não adianta, na vida ou você cresce ou você apodrece, ou não é? Porque o que acontece se você ficar parado? A água, se ela ficar parada, ela cheira, é ou não é? Nós, se ficarmos parados muito tempo, né, a gente vai atrofiar, vai ter que fazer fisioterapia, enfim, passar por um novo processo de aprendizado. Olha que louco isso. Então não adianta, pessoal. Na vida, ou você cresce, ou você apodrece. Gente, olha só, e para fechar, quero fechar aqui com essa metáfora do sábio na lagoa com vocês, tá? É uma metáfora muito legal. Era uma vez, o nome da metáfora é O Segredo do Sucesso, tá? Num belo dia, pessoal, existia um rapaz. E esse rapaz, ele louco para querer saber o segredo do sucesso. Mas louco para querer saber o segredo do sucesso. Mas o segredo do sucesso não propriamente voltado para o financeiro. Para ele gerar essa conexão, para ele ter mais felicidade, para ele realizar os seus sonhos. Enfim, o segredo do sucesso. E ele começou a perguntar para várias pessoas.
E a grande maioria dessas pessoas falaram para ele que a pessoa que tinha a resposta do qual ele buscava era exatamente um sábio, em cima do morro, lá na cidade onde ele morava. E ele pensou, falou assim, caracas, mas eu vou ter que subir nesse morro para ver esse sábio. E ele resolveu ir, porque ele tinha tanta vontade de saber qual era o segredo desse sucesso, que ele se programou e foi. E aí começou a subir esse morro, passou por vários penhascos, árvores, mato, bicho, e chegou no topo desse morro. E chegou nesse topo desse morro, pessoal, tinha uma casinha, uma casebre, tipo, bem pequenininha lá, tipo, bem humilde. E ele não sabia se ele batia na porta, se ele batia palma, olhou para um lado, olhou para o outro, e não tinha mais nada além do que essa casinha. E ele resolveu então chegar na porta dessa casinha e bateu na porta. E não demorou nem um segundo, essa porta abriu e lá estava o sábio que ele estava procurando. O sábio, uma estatura mais baixa, cabelo bem grisalho, longo, barbudão, e olhou para ele e perguntou assim, pois não, rapaz, o que posso ajudá-lo? E o menino olhou para ele e falou assim, seu sábio, é o seguinte, vim de longe, várias pessoas me falaram que você tem a resposta no qual estou procurando, e eu quero simplesmente saber de você, qual é o segredo do sucesso? O sábio olhou para ele, respirou, olhou para um lado, olhou para o outro, e falou, menino, você quer realmente saber qual é o segredo do sucesso? E aí o menino olhou para ele e falou assim, claro, senhor sábio, poxa, eu vim de tão longe, olha só a minha roupa, estou tudo suado, com certeza eu quero saber o segredo do sucesso. Então tá, menino, então que assim seja, me siga. O sábio encostou a porta, começou a andar por trás da casa dele e o menino seguindo, andaram-se alguns quilômetros e avistaram um lago. E o menino pensando assim, mas o que esse sábio está bloqueando, né? O que esse velho quer? Enfim, o velho foi caminhando, chegou exatamente, né, nesse lago e tinha um barco. E aí o sábio olhou para ele e falou assim, menino, agora por favor entre no barco e reme. Aí o sábio olhou para ele e falou assim, sabe, mas o que tem a ver? Eu só quero a resposta, cara, só me fala que eu preciso ir embora, qual é o segredo do sucesso? Reme. Enfim, aí o menino começou a remar, foi remando, e chegou exatamente no meio dessa lagoa. E ao chegar no meio dessa lagoa, o sábio olhou para ele e falou assim, agora pula. Ele olhou para o sábio, você está louco? Por que eu vou pular? Pula. Você quer saber o segredo do sucesso? Então pula. Bom, aí o menino pensou com ele, eu já estou aqui, já sei lá o que está rolando. Falei, vou pular para ver o que é, né? E, enfim, ele resolveu pular, pulou do lado do barco. E o sábio se aproximou da borda do barco, pegou bem no topo da cabeça dele e começou a afundar ele. E afundar ele desesperado, sábio, seu louco, seu velho maluco, o que você está fazendo? E o sábio soltava, ele respirava e o sábio afundava ele de novo e segurou. E aí o sábio resolveu segurar ele por alguns segundos, ele se batendo, desesperado, se esperneando, gritando, xingando, porque não conseguia respirar, né? Até que o sábio resolveu soltá-lo, e ele voltou para dentro do barco, todo bravo, nervoso, inteligência emocional nesse momento, esqueça, gente, esqueça, porque realmente, né, é muito desafiador. E ele xingando, seu velho, você quase me matou, cara, eu só vim aqui buscar uma resposta, olha o que você me fez, vim de tanto longe, meu Deus, aonde eu vim parar, enfim, louco. E o sábio deixou ele desabafar. E aí o menino olhou para o sábio e perguntou assim, mas sábio, o que tem a ver isso que você fez agora com a resposta que eu busco? Aí o sábio olhou para ele e falou assim, amigo, me fala uma coisa, você não quer saber o segredo do sucesso? Claro que eu quero, eu vim aqui para isso, vim de tão longe. Pois é, o que você queria mais fazer quando você ficou dentro da água que eu te pressionei a cabeça para debaixo da água? Eu queria respirar. Pois é, e o que você mais fez quando você precisava respirar? Pô, eu me bati de todos os lados, eu queria sair dali, de qualquer jeito. Você está louco? O sábio olhou para ele e falou assim, é exatamente isso que você precisa fazer, amigo. Quando você se encontrar em algum momento onde de verdade fizer sentido para você e você quiser buscar essa resposta que você veio procurar, seja consistente, não desanime, seja exatamente essa pessoa que você foi há pouco, porque eu tenho certeza que essa resposta você vai ter lá na frente.
Gente, era isso. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa minha história, dessa minha jornada. Espero que do fundo do meu coração eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês, tá? E fica aí meus contatos, fico à disposição. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida também, tô aqui. Beleza, gente? Boa noite a todos. Muito obrigado.